Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao programa Hora do Trabalhador. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril. Segunda-feira é dia da alimentação dos trabalhadores nas indústrias da alimentação aqui no programa A Hora do Trabalhador. E é por isso que eu estou aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação de Limeira e Região, Arthur Bueno Júnior. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, André. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Educadora, programa Hora do Trabalhador. Uma alegria mais uma vez estar aqui hoje de novo, André, no programa. Eu acabei de sair de uma reunião lá no Sindicel, vou falar muito pouco sobre esta reunião, ainda estamos elaborando uma estratégia de colocar a posição dos trabalhadores de agora até o dia 28 de abril, né, onde se fala numa greve geral em todo o país, contra a reforma da Previdência em especial, mas também contra a reforma trabalhista e a terceirização e a PEC de teto de gastos sociais. A reunião foi importante. Eu estou até com dificuldade de falar, porque foram definidas algumas atividades e algumas orientações e alguns encaminhamentos, mas eu acho legal que eu fale disso apenas na semana que vem, Júnior, porque muitas coisas todo ato público, se ele for sendo antecipado, ele pode esvaziar, é bom focar. Mas, de toda forma, o trabalhador pode saber, porque a reforma da Previdência, entrevista do Henrique Meirelles, entrevista coletiva do Henrique Meirelles hoje, a toda a imprensa, afirma que é o seguinte: o relator, o deputado Arthur Maia, deve apresentar o texto da reforma da Previdência já na próxima semana. Nós estamos no dia 10 de abril, então semana que vem, a partir do dia 17 de abril, está na pista aí, está no Congresso para valer, né? Sai da comissão e passa a ser votada a reforma da Previdência. É hora de mobilizar, é hora da gente mostrar o quão irritados, o quão contrariados nós trabalhadores estamos com essa reforma, não é isso? Na verdade, né, André, nós não sabemos ainda que reforma é essa, né? Porque o governo também está pressionado, né? Os deputados estão pressionados, né, por suas bases. Essa reforma previdenciária que está sendo colocada na mesa para ser votada, ela é cruel demais, né? Cruel em todos os sentidos, né? Então nós não sabemos ainda qual é a intenção do governo e, na verdade, já começou a se esfacelar essa reforma previdenciária, né? A partir do momento que o governo sinaliza com a possibilidade de excluir os servidores estaduais da reforma, né? Que é uma mentira. O que é uma mentira, justamente, né? Para diminuir a pressão sobre a proposta, né? Porque ele tira de um primeiro momento, mas dá um prazo para que os municípios e estados realizem suas reformas dentro de 6 meses. Se não houver, eles se enquadram na proposta apresentada, né? E na verdade, André, o movimento sindical ele já começa a se organizar, né? Essa reunião que você participou hoje, ela é continuidade da reunião de sexta-feira, da onde nós tivemos reunidos com os sindicatos aqui, não só da União Sindical, mas sindicatos que não estão filiados à União Sindical, associações, né, entidades de classe, né, que estivemos lá na sexta-feira. E as centrais sindicais, na verdade, estabeleceram como dia 28 de abril um dia nacional de mobilização, né? Alguns tratam como uma greve geral, mas nós sabemos que uma greve, principalmente uma greve geral num país, você não faz um estalar de dedos, né? Você não faz em um mês, né? Isso tem que ser construído, você tem que ser articulado, e é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo aqui em Limeira. A nível de estado, a categoria da alimentação está se reunindo agora, quarta-feira, dia 12, em São Paulo, para que a gente possa realmente se organizar. Sabemos que o setor de transporte, que é um setor importante aqui no nosso país, que realmente, se parar o transporte para o país,
hoje na reunião que tiveram hoje em São Paulo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tiraram como um ponto de paralisação do dia 28 de abril agora, né? Então já fica aí como um aviso, né? Quem tem viagem marcada é bom ficar esperto, porque com certeza as rodovias aí devem ficar paradas, né, nessa data, né? E como eu disse, é um dia que está sendo trabalhado, sendo articulado para paralisação. Se não for uma paralisação, que seja um dia de mobilização. E na verdade, a classe trabalhadora ela tem que se mexer, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na Argentina, né? A classe trabalhadora indo para a rua, e aqui no Brasil não pode ser diferente. Todo dia a gente vem aqui na rádio, fala das coisas que estão acontecendo, nós falamos sobre terceirização, falamos sobre a questão da reforma previdenciária, trabalhista, e não dá para você falar, mas isso que nós estamos falando aqui não vai acontecer. Na verdade, ela já está acontecendo, né? A terceirização talvez seja a pior das reformas trabalhistas que já aconteceu, né? E foi aprovada pela Câmara dos Deputados agora, no último dia 22, né? Então, a questão da terceirização é muito séria, quer dizer, você terceiriza, nós vamos ter grandes empresas e não vamos ter trabalhadores, né? Ou seja, é aquilo que realmente que há de pior ter aconteceu com a aprovação da lei da terceirização. Isso vai acontecer também na previdenciária, vai acontecer também na reforma trabalhista, se a classe trabalhadora não se mobilizar, não se organizar, e não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quem toca esse país são os trabalhadores. Se os trabalhadores realmente tirarem aí um dia de paralisação, um dia de manifesto, ó, nesse dia ninguém vai trabalhar, eu garanto para você que os homens lá de cima lá vão realmente repensar as atitudes, as linhas aí que estão tomando, né? E apesar da gente não poder já antecipar o que vai ocorrer daqui até o dia 28 de abril, é importante ressaltar o aspecto mais importante, tanto dessa reunião de sexta-feira, como dessa reunião de hoje, que foi uma reunião de trabalho com base no que foi debatido na sexta-feira, lá no Clube de Campo do Sindicato dos Servidores. Mas o mais importante, Júnior, é esta união das categorias que você mencionou aí, porque quando você fala da dificuldade, estamos numa crise tremenda aí, e o trabalhador não pode ser forçado com uma espada na cabeça a parar. Evidentemente que o sindicalista tem que ter essa sensibilidade. Porém, nós temos categorias como a dos servidores, seja o Sincel, os servidores, seja até os guardas civis municipais, o Sindiguarda, seja os professores da POESP, que têm condição de parar. Eles têm condição de fazer essa greve geral nesse dia, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, André? Nós não podemos cometer o erro de achar que tudo isso que nós estamos falando aqui ela é uma luta de categoria. Não, ela é uma luta de classe. Sim. Né? Se você não houver um envolvimento de toda a classe trabalhadora, você não tem você não vai ter sucesso aí naquilo que você está almejando. Eu não quis dizer que só os servidores vão parar. Estou dizendo assim que com eles parando, com essa facilidade maior, pode muito mais disseminar esse conceito da greve geral, da paralisação. Claro, André, porque tem setores que você parando em determinado setor, você tem um impacto maior, você chama mais atenção para as suas reivindicações, né? Por exemplo, vai parar uma padaria, o máximo que pode acontecer é você ficar sem comer pão naquele dia. Agora, se você para setores como o transporte, isso tem um impacto considerável. Sobre a população, como a população. Não só sobre o dono da padaria. É lógico, não é só sobre no sentido de você chamar a atenção mesmo para aquela pauta que não é só do trabalhador do transporte, né? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. Agora, não que nós sejamos contra a mudanças, a reformas, né, André? Eu acho que esse é o momento realmente para se fazer uma discussão, não o momento de se fazer qualquer reforma, mas de se fazer uma discussão. Mesmo porque você colocou bem, né? A classe trabalhadora ela tá com a faca e a corda no pescoço, né? Quer dizer, num país aí com 13, 15, se falam em 18 milhões de desempregados, né? Você querer agora realmente colocar uma reforma onde, principalmente na questão trabalhista, você reduz direitos e benefícios da classe trabalhadora. Na questão previdenciária é pior ainda.
questão previdenciária, ela, como eu disse no início, a proposta ela ultrapassa a crueldade, né? Entendeu? Então, são questões importantíssimas, né, de que a classe trabalhadora tem que estar atento. E nós estamos falando de um governo, André, um governo desacreditado, né? Um Congresso Nacional atolado em denúncias, né? Como que, em cima disso, você vê também a reforma política, quer dizer, como que esses políticos que estão lá têm realmente condições de fazer uma discussão de uma reforma política, sendo que, se você fizer um levantamento lá, são raras, são exceções realmente que não estão envolvidos em escândalos, né? Aliás, deixa eu te falar, esse seria o nosso segundo assunto, mas já que você citou aí a questão de políticos desacreditados, né? Eu tenho que comentar uma declaração aqui na semana passada, do relator da reforma trabalhista. Que é o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Ele afirmou em plenário, ele é o relator da reforma, e diz que nós defendemos o fim da contribuição sindical obrigatória, porque achamos que há uma distorção do movimento sindical e nós ajudaremos o movimento sindical no sentido de retirar os sindicatos pelegos, afirmou o tucano. Quer dizer, um cara desse, ele está com todo esse poder, o relator da reforma trabalhista, fala com a boca cheia de que vai melhorar a vida do trabalhador se acabar com o sindicato. Se acabar com o sindicato. Quem é esse cara? Estou olhando aqui um blog, porque a grande imprensa, eu procurei materiais da grande imprensa, achei o mais interessante de todos é um blog. Esse deputado, esse relator da reforma trabalhista, que é o deputado Rogério Marinho, ele já esteve envolvido num tal de escândalo do saco preto. Esse escândalo do saco preto ocorreu após a terceirização da coleta de lixo pela Prefeitura de Natal. E ele é um defensor ferrenho da terceirização. E o blog diz o seguinte: por que ele quis terceirizar a coleta de lixo lá em Natal? Para ele poder roubar, né? Para ele poder roubar. Então ele é envolvido, ele é acusado, ele responde a processo pelo escândalo do saco preto. Rogério Marinho, uma coisa lá de Natal, você dirá aí do outro lado. Pô, por que você está mencionando isso? O que tem a ver? Isso tem a ver para vocês verem a qualidade... Com quem nós estamos lidando, né? Com quem nós estamos lidando, o senhor Rogério Marinho, o homem do saco preto, né? Acusado de receber verba da empresa concessionária de lixo de Natal para Caixa 2, a campanha que ele estava envolvido na Prefeitura de Natal. Quer dizer, é esse pessoal aí que começa a falar, a bradar contra os sindicatos. Esse pessoal aí, o Arthur Maia, por exemplo, deve ir para a Previdência. Deve para a Previdência. Então, é relator da reforma da Previdência. Pois é, primeiro ele devia pagar o que deve, né? Antes de propor qualquer reforma. Então, André, mas é isso que eu disse. São essas pessoas realmente que estão no comando aí do país, que estão à frente dessas reformas aí, dessas mudanças que elas são necessárias, mas não da forma como estão sendo conduzidas, né? Sim. E quando ele coloca de que, olha, tem que acabar com... Quando você acaba com a contribuição sindical, não é só isso, né? Você acaba com o movimento sindical. E se você fizer um levantamento aí, quem está contrapondo a todas essas reformas são os sindicatos. Você não vê ninguém mais, né? São raras as exceções realmente que está aí na rua batendo e esperneando realmente. E a alternativa para esse Congresso, para esse político, é acabar com essas ferramentas de luta que é da classe trabalhadora. Sim. Aí você pode até entrar numa discussão, mas tem sindicato A, sindicato B que realmente não faz nada ou não trabalha. Aquilo que eu sempre digo aqui, não existe sindicato ruim. Pode existir as pessoas que estão lá dentro que não prestam, aí cabe a determinada categoria trocar esse pessoal. Agora, não existe. Hoje o movimento sindical, hoje os sindicatos são as únicas ferramentas, né, que os trabalhadores ainda têm por enquanto, né? A Justiça do Trabalho está sucateada.
né? Nós estamos presenciando aqui em Limeira um caso complicadíssimo, né, André? Essa questão do transporte público que nós estamos vendo aqui, o transporte coletivo nosso aqui, é pura realidade. Eu fico olhando a situação dos trabalhadores da aviação da Limeirense, né? Da Rapsudeste. Quer dizer, o pessoal saiu da Rapsudeste, não recebeu, foi para a Limeirense, agora está arriscado a não receber da Limeirense. Aí depois dizem que a justiça trabalhista ela é paternalista, que ela é protetora. Quer dizer, uma empresa que não paga, está 15 ou 16 meses sem depositar fundo de garantia, me parece, a aviação limeirense, que eu vi hoje aí no noticiário. Então, são questões realmente que se com o sindicato está nessa situação, você imagina sem a entidade sindical, né? Sim. Olha só, a reforma, o Rogério Marinho já havia, desde o início, defendido qual que é a pauta do dia. Ele vinha defendendo, desde que ele foi escolhido o relator, o fim do imposto sindical. Agora, a pauta é que ele voltou a reforçar isso, ele deixou no ar por todo esse período, voltou a reforçar que vai entrar esse item na reforma. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: você imagina, num ano como esse, onde você que acompanha o nosso programa, que você viu que praticamente todas as categorias de trabalhadores, com muita luta, com muito esforço, com muito suor, conseguiram a reposição das perdas inflacionárias, a recuperação... Com muita luta mesmo, né? Com muita luta, a recuperação das perdas inflacionárias. O que é isso? O indivíduo ganhava X em 2015, em 2016, ano passado, os sindicatos lutaram para ele ganhar aquele X corrigido pela inflação. Imagine sem o sindicato, você que está aí do outro lado, como é que ia ficar o seu salário, meu amigo? Você ia bater boca com o patrão num momento desse de crise para você recuperar o que a inflação perdeu, ou você ia assumir isso na gôndola do supermercado para você não perder o seu emprego? Na verdade, esse é o objetivo principal do capitalismo selvagem, é esse, né, André? É ele realmente poder negociar lá o salário do seu empregado, do seu trabalhador, né? Nós estamos diariamente no sindicato e às vezes ligam trabalhadores lá que tem medo sequer de dar o nome para fazer determinada denúncia. Aqui no rádio, né? Sim. A gente já presenciou aí realmente denúncias anônimas. E, quer dizer, pedindo ajuda pro sindicato, né? Sim. Mas a gente sabe que esse sempre foi os objetivos, realmente, acabar com o movimento sindical, acabar com a luta de classe. Agora, o trabalhador tem que estar atento. O trabalhador tem que estar atento. E quem tem que manter a entidade sindical dele é ele. A partir do momento que o sindicato passar a depender de dinheiro de empresa, dinheiro de governo, acaba tudo. Né? Aí esquece tudo, olha, passa a reforma previdenciária, passa a reforma trabalhista. Nós estamos aí com alguns projetos, você citou a reunião de hoje, que isso tem um custo. Isso tem um custo de você confeccionar a camiseta, confeccionar a faixa, você realmente trabalhar na mobilização, entendeu? Você deslocar diretores. E o movimento sindical ele tem que assumir isso, e como nós estamos assumindo aqui em Limeira, né? No último dia 15, nós colocamos, se eu não me engano, 3 mil pessoas na Praça Toledo Barros. Exatamente. Agora, isso é fácil de se fazer? Não, sem as contribuições. Se o sindicato fosse realmente atrelado às empresas, atrelado ao governo, esquece, você não teria condições nenhuma de fazer isso. Nenhuma condições. E eu volto a dizer, não é que os sindicatos são contra mudanças, contra reformas, não. A questão da Previdência é um fato. Sim. Nós defendemos uma reforma previdenciária que garanta realmente o benefício para mim, para os meus filhos, para os meus netos que virão. Um benefício realmente que é onde que deu tempo para me aposentar e eu possa parar de trabalhar, que não é o que acontece hoje. Hoje, se o trabalhador que é aposentado, se ele parar de trabalhar, ele morre de fome. Ele não tem condições de pagar um convênio médico. Então, por isso que ele aposenta hoje, tem que continuar trabalhando para ter uma renda extra, para poder se manter, na verdade, né? E eu volto a dizer, na questão da reforma previdenciária, o caminho correto seria realmente você fazer um levantamento dos devedores. São milhões e milhões aí de empresas... R$500 bilhão, os maiores devedores. Então, e empresas grandes, Bradesco, JBS, Marfrig. Então, são empresas realmente... públicas até. Até a prefeitura deve para a Previdência. E aí agora querem arrancar do couro do trabalhador a reforma. Então, faz um levantamento primeiro, que nós defendemos, uma CPI, uma auditoria nas contas da Previdência, e vamos ver se ela é deficitária mesmo. Eu garanto para você que, olha, nós vamos chegar à conclusão que daria, inclusive, para ter um benefício melhor do que nós recebemos hoje. E se a gente não fizer nenhuma reforma, né?
Semana passada, o relator, Arthur Maia, relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, anunciou 5 pontos onde acho que se concentrava o maior número de emendas, especialmente da base aliada, que tremeu diante do movimento sindical aí durante esses dias. Só que os pontos que ele falou, primeiro que nenhum toca a pedra, os pontos fundamentais dessa reforma, que são a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição. E, na verdade, os pontos que ele tocou não explica nada com nada, né? Ele só falou que vai haver alteração, por exemplo, na regra de transição. Hoje, as pessoas que têm, passando a reforma, mulheres acima de 45 e homens com mais de 50 passariam a ter que pagar um pedágio de 50% sobre o tempo restante de contribuição, até chegar aos 65, até chegar ao tempo de hoje para se aposentar. Aposentadoria rural, que todo mundo estava vendo que o cara trabalhar até os 65 anos era a pena de morte, né, institucionalizada no Brasil. As pensões por morte, que todo mundo estava vendo que era meter a mão na viúva de forma cruel demais, as aposentadorias especiais e o BPC, coisa que seria até inconstitucional, de pessoas ganharem menos do que o salário mínimo. Quer dizer, obviedades, né? Nada do que foi anunciado, nada parece aliviar essa reforma. E o mais gozado, assim, né, André? São pontos colocados aí pelo relator de que nós... é aquilo que eu disse no início, nós não sabemos o que vai vir dessa reforma, né? Ela já foi realmente retalhada e vai ser mais. A votação da terceirização foi um alerta para o governo, né? A votação o número de votos que a terceirização teve, que foi aprovada, hoje, se fosse para a reforma previdenciária, ela não passaria. Então, serviu de alerta para o governo, né? E o mais gozado, que o próprio presidente da República disse que, olha, qualquer alteração que tiver na proposta de reforma previdenciária, isso na proposta inicial lá atrás, ela deixa de ser viável, não é interessante para o governo. E hoje a gente já vê um esfacelamento total da reforma, né? Então, e não adianta falar, mas é necessário fazer. Todos os governos fizeram uma reforma previdenciária, André. A própria presidente Dilma chegou a fazer a reforma previdenciária, né? Uma mini reforma, mas não dura como está sendo essa que está sendo proposta aí pelo governo Temer. Eu acho que falta uma discussão por um ponto importantíssimo, muito complicado, que é essa questão da Previdência. Falta diálogo. Nós temos aí a própria CNBB, a própria OAB se posicionando contra essas reformas. Eu acho que está faltando um pouco aí um jogo de cintura, um pouco de diálogo, um pouco de pezinho no chão por parte do governo, por parte dos nossos políticos. E aqui em Limeira nós temos que chamar atenção, né? Nós temos um deputado federal, que é o deputado Miguel Lombardi, que nós aí temos que apelar a ele, né? Quer dizer, ele votou a favor da terceirização, tanto que o movimento sindical pediu para que ele não votasse a favor da terceirização. Explicamos o porquê do tanto ruim que é essa questão da terceirização. E, na verdade, ele votou a favor dessa ferramenta, né? Então, isso serve de alerta também, né? O pessoal tem que cobrar o nosso deputado aqui para que ele realmente vote contra essas reformas da forma como está sendo proposta lá, né? A CNBB, estou olhando aqui a manifestação da CNBB, ela ocorreu em março, né? Poucos dias atrás. Reforma da Previdência escolheu o caminho da exclusão de CNBB à Folha de São Paulo. E esse é um ponto que a gente vai tocar nessas manifestações que ocorrem de agora até o dia 28 de abril, né, Júnior? Porque é o povo que está sofrendo, é o povo de Deus, né? O povo de Cristo. E essa associação é importante quando se vai fazer menção a uma causa que é geral. É difícil o cara... A reforma da Previdência está lá em Brasília, eu nem entendo muito bem. E a igreja seja a religião católica ou as religiões evangélicas, tem importância nesse sentido, né? Sim. De trazer para a realidade do cara. É essa a discussão que nós estamos fazendo, né, André? A discussão da reforma previdenciária, trabalhista, ela não pode ficar restrita
ao chão de fábrica, ficar restrita à fábrica, né? Você tem que levar isso para discussão para dentro da tua casa. Você tem que fazer a discussão com a tua esposa, com teus filhos. Tem que fazer a discussão no boteco, na missa, onde quer que seja. Porque essa é aquilo que eu disse, não é uma luta de uma categoria, era uma luta de classe que vai afetar a todos nós, inclusive os empresários, viu, André? Quem acha realmente que os empresários não vão ser afetados com tudo isso, está muito enganado. Vai ser afetado também, principalmente na questão da reforma previdenciária. Então, ela tem que sair da discussão dos muros da fábrica e partir realmente para o convívio familiar nosso, né? Para o bate-papo que nós temos aí todo final de semana, durante a semana, depois que sai do trabalho, e não dá para você ficar restrito a dentro da fábrica a discussão, não. Eu ouvi uma expressão que me apavorou, tem me apavorado toda vez que ela é mencionada, uma expressão, não é a primeira vez, não é a segunda. A reforma da Previdência vai criar uma legião de mendigos, sem dúvida, nesse país. Hoje, negar a aposentadoria a muita gente que vai viver para a rua. Hoje, André, se nós temos aí uma condição de sobrevivência, uma perspectiva de vida legal, que isso deveria ser um ponto positivo e não se transformar em um ponto negativo, né? Uma perspectiva de vida de 70, 72 anos, 73 anos, isso é uma coisa legal, né? Mas por que nós conseguimos alcançar isso hoje? Né? Porque nós temos uma condição melhor. Agora, a partir do momento que nós passamos realmente a regredir nisso, a abrir mão disso, são questões sociais nossas que nós conquistamos aí nos últimos anos, com certeza a perspectiva de vida também vai diminuir. Hoje, se você tem condições de ter aí um convênio médico, né? Aquilo que eu disse, se você aposenta mais cedo e você continua trabalhando, você tem condições de manter um convênio médico seu. Vai hoje o camarada que aposenta 55, 57 anos, aposenta, para de trabalhar, vê se ele tem condições de pagar um convênio médico. O pessoal que está em casa sabe do que eu estou falando. Vai lá numa empresa procurar fazer um convênio médico para você e sua esposa, o aposentado. Paga uma fortuna, André. Então, se ele não continuar trabalhando, e aí, claro, você tem um aumento de perspectiva de vida, meu caro, isso... E aí você elimina isso, você acaba realmente regredindo tudo aquilo que nós conquistamos aí nos últimos anos, né? Júnior, para o trabalhador da categoria, o Sindicato da Alimentação está fazendo mobilizações na porta de fábrica exatamente para levar essa informação. Essa semana tem alguma organizada, programada? Nós fizemos a semana inteira, semana passada inteira, entrega assembleias e entregas de jornais, né? Não só aqui em Limeira, mas em Cosmópolis. Essa semana nós estamos centralizando em Limeira e Iracemápolis, no sentido de esclarecer a categoria da alimentação acerca aí dessas reformas. Como eu disse no início, a nossa federação está convocando uma reunião agora para o dia 12, quarta-feira, onde nós vamos estar fazendo o levantamento. Isso é importante o pessoal saber também, que isso não está sendo feito só aqui em Limeira. Isso é no estado de São Paulo inteiro, pelo menos da nossa categoria. E nós vamos continuar, André, daqui até o dia 28, que é o dia realmente da mobilização, da qual a gente conclama aí, o pessoal está participando, dia 28, para que realmente a gente possa conscientizar a classe trabalhadora e que é necessário cada um fazer um pouquinho agora. Né? Fazer um pouquinho agora, dar o seu esforço aí realmente no sentido de protestar contra essas reformas aí. O programa Hora do Trabalhador, que vai chegando ao seu final hoje, vai trazer daqui até o dia 28 sempre as informações sobre esse movimento. Um movimento importante que une todos os sindicatos. A gente fez uma contagem mental. Todos os sindicatos dos trabalhadores de Limeira estão nesse movimento. Não ficou um de fora. Associações de moradores, hoje foi mencionada a Associação dos Aposentados também, que vai participar desse movimento. É um movimento que inclui todos os trabalhadores de Limeira. Você que está nos ouvindo em casa aí, certamente a sua entidade sindical está engajada neste movimento. A reforma da Previdência está aí. Semana que vem ela já começa a ir ao plenário. A gente precisa estar mobilizado, porque os caras tremeram com a nossa primeira mobilização e eles precisam continuar tremendo até o fim, até a aprovação ou não. Que seja aprovação, mas sem esses itens tão cruéis, né, Júnior? Valeu. Valeu, André. Obrigado. Boa tarde a todos. A gente volta amanhã com mais um programa Hora do Trabalhador. Amanhã é dia da família rodoviária aqui no programa. Tchau, gente.